Fala, turminha, tudo bem com vocês? Boa tarde, como é que vocês passaram de feriado? Espero que tenham aproveitado. Eu tive acompanhando um pouquinho lá o grupo, vi que aí vários aproveitaram as oportunidades aí no mercado americano. Hoje eu tirei o dia para não fazer nada, não ficar na frente do gráfico. E estou passando aqui agora para a gente já começar a fazer os nossos estudos, né? Já pensando no dia de amanhã. Lembrando, amanhã é pregão, amanhã é nossa live a partir das 9 da manhã, então já fica tudo aí preparado para o pregão e logo depois da vinheta a gente volta para falar do estudo de mercado. Então vamos lá, né, galera? Vamos falar dessas marcações aí para a gente estar fazendo para o dia de amanhã. Aqui a gente não teve muita mudança, né? A gente está aí com o feriado. Ontem já muita coisa a gente já tinha marcado aí no decorrer do pregão. O que que a gente tem aqui agora? Deixa eu tirar esse order block, né? Nós temos aqui essas regiões aqui, o preço, ó, vamos dar uma analisada macro para a gente ver o que o preço está fazendo, né? A gente está tendo essa movimentação aqui que nós tivemos a quebra, demos uma continuidade onde o preço fez aqui uma estrutura de continuidade, né? Então nós temos duas estruturas de baixa e aqui ele ainda está respeitando o nosso range, por isso que a gente está com a zona de oferta e demanda nessa região. Para amanhã, nós temos uma situação onde a gente tem o seguinte, deixa eu só ampliar um pouco mais aqui, ó, para a gente poder desenhar. Percebam que o preço fez a quebra de estrutura aqui, né? Ó, fez a quebra de estrutura e agora ele fez uma... Vocês percebem isso aqui, ó? Isso aqui é uma perna de alta, onde a gente tem um vácuo aqui. Isso aqui, para quem já estudou a teoria, né, das ondas de Elliott, é uma onda de impulsão, é a segunda onda de impulsão, né? A gente teve a primeira, a B, C, 1, 2, 3, é a onda 3, 4, 5, tá? Então, isso pode ocasionar com que a gente tenha essa terceira movimentação para buscar essas regiões aqui de cima, tá? O que vai ser o fundamental para a nossa tomada de decisão nessa situação? Primeira coisa é o rompimento desse topo, tá? Que é o que? A base do é esse order block aqui. Por que eu digo order block? Porque aqui, ó, percebam que a base dele está aqui, né? Que a gente está considerando essa região. Se a base dele está aqui e nós tivemos um topo duplo, significa que eu tenho dinheiro aqui atrás, tá? Tenho liquidez aqui atrás. E nesse caso, quando a gente tem liquidez aqui atrás, o provável não é que ela faça sweep. O provável é que ela use esses stops aqui para impulsionar o mercado até o alvo. Esse é o cenário mais comum nessas situações. Então, o que a gente tem com isso? A gente tem um cenário onde a gente está olhando para a compra. Percebam, isso aqui nós tivemos um sweep aqui, uma captura de liquidez desse fundo aqui que veio buscar dinheiro aqui nesse fundo, nesse topo que tinha ficado aqui nesse topinho, né, num time frame menor, aquilo ali é um topo. Ele veio testar aqui, então ele fez um sweep aqui. Para que isso aqui seja considerado um choque, o preço vai ter que respeitar essa zona aqui e voltar. Se por um acaso amanhã ele já abrir passando daqui, se nós tivermos uma continuidade aqui, nós teremos a continuidade da compra e isso faria com que a gente mudasse a nossa perspectiva, mudasse a nosso range de negociação, né? Porque aí nós estaríamos pensando em que sentido? Nessa subida aqui,
você atualizar a zona Premium Discount para voltar e tá tentando pegar a continuidade desse movimento. Até vou dizer, nem seria tão alta assim, né? A gente estaria pensando aí numa onda aqui para voltar e pegar o movimento até o gap ou até o order block que tem aqui em cima, que eu já vou estar marcando para vocês. Que a gente já vai estar fazendo essa leitura, inclusive. O que é importante vocês saberem é que enquanto o preço estiver acima dessa região aqui, a gente está falando que ele é comprador, né? Só que eu dependo que na abertura de amanhã ele rompa esse topo. Porque aqui é uma característica que a gente tem, e vou dizer bem sincero para você, tá? Para vocês. Visto o que tem acontecido, a gente não pode se surpreender se esse mercado abrir caindo por conta de todas as variáveis externas que nós estamos tendo. A gente está vendo o feriado hoje aí, o mercado lá fora derretendo, né? Então, mas a gente tem que cuidar porque a gente sabe que é B3 e o nosso índice é o nosso índice. Ele faz o que ele quer, não o que o mercado está fazendo. Mas o que a gente tem de característica que eu estava falando para vocês? Se esse preço abrir aqui para baixo e ele perder esse fundo, aqui nós não teríamos, ó, perceba o seguinte, tá? O choque é aqui, tá? Se por um acaso ele romper esse topo, o choque passa a ser aqui embaixo. Por que eu deixei marcado aqui? Porque assim, ó, eu vou deixar essa marcação aqui e vamos deixar uma outra linha aqui, que é a linha possível, tá? Por que a linha possível? Porque se esse preço perder essa região aqui, aí nós teríamos o quê? A confirmação da quebra de estruturas, nós teríamos um boss. Aí sim, na volta dele, nós teríamos a venda confirmada, tá? Então, por isso que essa movimentação é muito importante. Se o preço abrir aqui para baixo desse topo e perder esse fundo aqui, é só esperar voltar e vender, tá? Não vão ficar pensando em olhar compra daqui para cima, porque aí você já vai ter uma quebra de duas estruturas, então já está caracterizando o pullback. Aí você tem alvo, e aí sim a gente tem os alvos aqui de baixo. Tem esse imbalance como alvo, né, que seria o primeiro alvo, para ele chegar aqui e fazer uma retração, que aí talvez poderia ser a retração de 50% para continuar subindo, e aquela toda a regra de estrutura que vocês já sabem, né? Então, esse é o momento de a gente estar atento ao que está acontecendo no mercado, né? Percebam que coincide, inclusive, com os 50% da subida, tá? Então, assim, ó, tenham essa consciência, tá? De qual é o range que a gente está operando. Nós estamos numa região extremamente vendedora. Se o preço respeitar esse topo e começar a descer amanhã, é só ter a paciência de esperar ele romper esse fundo aqui para na volta pegar a venda, tá? Isso é o smart money, é assim que a gente trabalha. E para que ele possa dar continuidade e a gente continuar falando em compra, esse preço ele teria que romper aqui, voltar e nos dar continuidade da compra até o alvo lá de cima. Tá? Então estejam atentos em relação a isso. Porque aqui, ó, o próximo alvo, ele é bem lá em cima, tá? Ó, ele é um candle aqui de extremidade, bem lá de cima, tá? Então, assim, seria um alvo bem longo, então prestem muita atenção em relação a isso. Até tem um imbalance aqui no meio do caminho, tá? Ó, um ponto aqui no meio do caminho que eu não vou marcar, mas fiquem atentos em relação a isso aí. Isso aqui serve de dica para essas marcações. E lá na parte de baixo, o que a gente tem é isso aqui, tá? Aqui a gente tem zonas de liquidez. Ó, liquidez. Temos liquidez, que é o que impulsiona o preço para baixo, tá? Afinal de contas, são essas regiões aí que fazem os stops serem acionados e o preço tomar o caminho de baixo,
beleza? Então, isso aí que a gente tem para o índice. Se a gente colocar nos 5 minutos aqui, ó, a gente vai ver que a gente não tem... O que eu teria de order block é aqui, ó, na frente do imbalance, certo? Mas, como a gente tem uma região muito importante aqui, eu prefiro esperar por tomadas de decisão nessa região do topo aqui, ó, no 50% do imbalance do 15. É uma situação mais sensata. Claro, se o preço batesse aqui antes, esperaria uma quebra de estrutura, um choquezinho no time frame menor, para poder fazer essa tomada de decisão, tá? Caso contrário, é por lá mesmo que a gente aguarda. Beleza? Dólar. O dólar a gente está aqui no extremo, né? Ao contrário do que a gente tem falado no índice. A gente, aqui, ó, a zona de order block continua aquela ali. A parte de cima também, a gente continua com aquelas marcações lá, tá? E no dólar a gente tem o inverso, né? A gente tem esse alvo aqui para baixo e depois lá mais abaixo, tá? Aqui, ó, nessa região aqui. Porque aqui a gente tem muita região de liquidez, né? Então a gente tem esse cara aqui como um alvo, ó. Tá vendo? Aqui a gente teria um segundo alvo do dólar nessa queda. E a expectativa é que ele possa fazer um pullback, porque o dólar, ó, percebam, ele já está chegando numa zona de rompimento. Tá vendo? E prestem atenção, aqui é o alvo dele, ó. Aqui é o alvo dele, tá? Então, pode sim ainda caminhar para baixo esse alvo e até ele chegar ali num ponto de compra. Certo? Então, assim, essas são as regiões aí que a gente tem para operar no dólar, tá? Estejam só atentos à abertura. Se esse fundo aqui for respeitado, ele tem que quebrar essa estrutura aqui para subir, beleza? Se a gente analisar aqui, ó, nós já temos aqui pelos 5 minutos um choque, tá vendo? Opa, peguei a ferramenta errada. Nós temos aqui um choque já, ó, tá? E o preço segurou. Se amanhã se ele abrir subindo, perdeu aqui, mais uma volta e continuidade. E aí nós temos sim alvos, inclusive alvos dos 5 minutos, né? Ali nessas regiões de cima, tá? Tem esse order block aqui, tem essa base, tem aqui nessa região aqui eu tenho mais uma região importante, né? Que são, ó, aqui eu tenho pontos importantes aí de tomada de decisão, tá? Que vocês precisam tomar cuidado, certo? E a continuidade está aqui embaixo, né? Nesse candlezinho aqui, inclusive a gente tem um ponto aqui, ó, que segurou o preço, que é esse dojizinho aqui, ok? Deixa ele marcado de cinza mesmo, tá, turma, para vocês não se confundirem. Fechado? Então, doleta, tá aí as marcações aí que a gente tem para utilizar no dia de amanhã, beleza? Bora falar do Forex, né? Partindo aqui para o euro, vamos para o gráfico de 5 minutos. Olha o que foi hoje. Hoje teve notícia, né? Eu estava vendo aí hoje, nós tivemos aí notícias e elas foram as responsáveis aí por esse sweep que ele fez aqui, ó. Vou colocar no gráfico de 1 hora aqui só para a gente analisar. Ó. Vocês percebam que ele não chegou no order block, mas ele chegou nesse de 4 horas. A gente analisa, não é nem order block de 4 horas, né? Ele chegou no imbalance que ficou aqui embaixo. Mas isso aqui, independente do que tem leitura lá para trás, tá? O que vocês precisam entender é isso daqui, ó. O fake out, tá? A busca por liquidez no topo e sai estopando todo mundo e vai embora para baixo.
Tá vendo? E ele ainda... Lembra que eu falei para vocês que esses intermediários, eu lembro que eu coloquei no estudo, né? Tudo isso aqui intermediário é captura de liquidez. E foi exatamente o que ele fez, ó. Liquidez, isso aqui é liquidez que tem stop aqui embaixo. E ele usa isso para chegar lá no alvo. E foi onde ele foi, tá? Da mesma forma que aqui, ok? Esse ponto aqui agora, ó, é ponto de liquidez. Tomem cuidado em relação a isso. Agora a expectativa é o que aqui no euro? Ou de continuidade ou que ele faça esse movimento aqui para continuar. E aí vocês vão buscar por alguma operação vendedora. Porque agora, como ele chegou no alvo dos 60 aqui, ó. Olha lá. Teste de fundo rompido. Agora ele está seguindo o caminho dele de baixa, né? Voltando a testar fundo. E agora a característica dele é que ele vai testar fundo mesmo, tá? Então, tomem cuidado aí com essa movimentação, né? Para não tentar ficar procurando compra no fundo, que eu vou dizer, ele tá vindo para romper fundo, tá? Então vocês têm que tomar cuidado aí com a tomada de decisão de vocês, certo? GBP-USD, mesma coisa, ó, tá vendo? Ó, ele passou direto das zonas de liquidez e parou aqui nesse order block que a gente tinha deixado marcado, tá? Agora a gente tem o ponto lá no fundo. E a situação é a mesma que eu falei ali. A característica dele está exatamente a mesma do euro. A diferença é que ele ainda tem alvo, tá? Porque ele acabou de fazer um choque aqui no gráfico de 1 hora, ó. Acabou de fazer um choque no gráfico de 1 hora. Então, você tem aqui uma característica onde ele pode vir daqui e continuar subindo, ou ele vir pegar essa liquidez aqui, testar essa região aqui para subir. Isso vocês precisam estar atentos. Aí a gente bota no 15 minutos, ó. Vocês vão ver que o nosso ponto está aqui. Deixa eu tirar esse order block, ó. Vamos tirar esse order block dali e botar ele no lugar dele, que é aqui, ó. O ponto de compra do GBP-USD seria aqui, né? Ou também o alvo, né? Nessa movimentação dele que ele está fazendo. Se ele fizer um pullback aqui e der uma oportunidade aqui nessa região, que seria a região interessante, nessa aqui, tá? OBV do 15. Aí sim vocês poderiam estar pensando numa venda com alvo lá embaixo. Porque ele tem alvo, tá? Antes de subir, né? Dele tentar subir esse choque aqui, ele tem alvo, tá? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Mesmo porque, ó, quando a gente coloca no gráfico de 1 hora, cadê aqui? Deixa carregar. Olha lá. Ele tem muito pullback ainda para fazer, tá? Olha o tamanho da onda de queda dele. Então, a gente ainda está no extremo fundo aqui, ó. Ele fez um choque do movimento do semanal aqui, ó. E agora ele fez um choquinho aqui. Então, isso aqui possivelmente é o início de um pullback. Então, se tiver oportunidade de compra, seria interessante para surfar essa onda de pullback. Certo? Ouro. Olha lá, ouro voltou. Olha aqui. Vocês viram quando eu falo da importância que tem as zonas de liquidez? Olha a entrada que o ouro deu aqui nesse sweep. Certo? Estejam atentos agora aqui, ó, ao que aqui, ó. Isso aqui. Ó. A liquidez interna que o preço deixa, certo? Porque aqui é que estão os movimentos. Inclusive, nesse caso aqui, ele muda para cá, ó. Porque eu tenho aqui o order block que ele pode usar dessa liquidez interna. Assim como também ele pode passar direto, tá? A liquidez tem esse fator.
ela pode usar tanto de impulso para chegar no alvo e o preço voltar, quanto para sair estopando a galera e impulsionar o mercado direto. Tudo que vocês precisam ver é qual é o movimento, qual é o momento do preço. O momento do preço é esse aqui, ó. Exatamente um pullback de 50%. Então, eu ficaria esperto por compra aqui. Eu estaria olhando no ouro, até estaria olhando para compra por causa da situação, né? Porque a gente sabe, em crise, quando as bolsas caem, o ouro sobe. Né? Quando a moeda enfraquece, o ouro fortalece. Ele é inversamente. Então, e ele ainda tem alvo para cima. Então, só que é uma tomada de decisão que vai envolver o risco e o tamanho do stop versus a meta. O que tem que entender é as leituras de estrutura, saber que a hora que ele chegar aqui, qual é a decisão a ser tomada, né? Nesse ponto. Saber que você tem outro ponto também aqui embaixo, né? São duas regiões de order block, tá? Para tomada de decisão. Tem que saber se vai arriscar entrar na compra quando ele chegar aí. Sim, o preço ele está fazendo estrutura de alta, certo? Ó, eu tenho topos e fundos. Topos e fundos. Essa aqui é a estrutura que está no controle. Então, se ele chegar aqui, sim, aqui seria o melhor ponto para você tomar uma decisão de compra, ou até mesmo num sweep aqui, porque você estaria surfando, mesmo que fosse uma quebra de estrutura, um trade até mais ou menos essa região. Então, daria um belíssimo de um trade no ouro, tá? Mas assim também como ele pode pegar e passar reto e depois voltar. Aí vai do risco de cada um. A leitura que a gente tem é essa da estrutura do preço, tá? Então tomem cuidado em relação a isso aí. E aqui na parte de cima, deixa eu só tirar isso aqui, trazer para cá, né? Porque agora a gente teve essa aqui, ó, gerou uma nova região de topo nesse cara aqui. E a gente tem um imbalance aqui embaixo, né? Então vocês não podem não pode esquecer que o preço pode fazer isso aqui, tá? Porque as estruturinhas internas aqui ele tá perdendo. Fechou? Apesar de ser uma subida reta, né? Aqui ele perdeu um fundinho, ó. Tá vendo? Então eu tenho um choque aqui para um possível volta, para dar uma operação vendedora ainda de continuidade. Beleza? Então, bora falar aí agora do Nasdaq, né? Olha o desenho que eu fiz, que eu deixei no estudo para vocês, né? E aqui o que ele fez, tá vendo? Ó, ele fez exatamente, ó, eu tinha botado o desenho aqui e ele fez exatamente isso. Claro, não é exatamente igual porque a gente não acerta na mosca, mas a movimentação foi exatamente a que ela fez. E agora teria que pensar em alguma coisa nesse sentido aqui, ó, tá? Uma continuidade agora. Porque assim, ó, ele pegou, viu que ele veio capturar a liquidez aqui, ó. E agora eu tenho essa aqui de baixo. Então, existe uma possibilidade muito grande dele vir testar essa zona aqui da continuidade de baixa. Estejam bem atentos quanto a isso no pregão do Nasdaq aí para entre hoje e amanhã. Tá? Há tanto que as marcações aqui eu não vou nem mudam muito, tá? Eu tenho aqui, ó, o order block da extremidade, que esse carinha aqui é o cara que não pode ser rompido para dar continuidade no preço. Vou tirar isso aqui, que agora isso aqui não precisa mais, né? E aqui nós perdemos já eu vou até colocar como choquinho interno. Agora eu tenho essa liquidez aqui e eu tenho esse imbalance aqui para trás, certo? Ponto de tomada de decisão importante, esse cara aqui. Até deixar isso aqui, ó, como uma regiãozinha de liquidez aqui para vocês entenderem o que está se passando e saberem a tomada de decisão. Percebam aqui, ó, os penúltimos topos
Aqui o preço segurou, tentou subir e perdeu esse fundo. Então, aqui é a inversão de polaridade e pode dar um excelente trade ali, certo? Demais as marcações permanecem as mesmas. E para finalizar, bora falar do S&P, que fez. O S&P já veio aqui, ó, no imbalance, tá vendo? Ó? Já veio no Fair Value Gap, por isso que eu não vou nem deixar marcado, certo? A gente tem aqui agora lá na parte de baixo, ó, olha como ele vem, ele respeita, ó, exatamente no fundo. Esses alvos vocês têm que prestar atenção, tá? Quando tem topos e fundos importantes. Tá? É por isso que eu marco. Vem aqui, ó. Por isso que eu marco. Olha que ele fez isso aqui. Fez isso aqui. Quebrou a estrutura fazendo choque. O movimento de rompimento é esse aí. E a possível movimentação de entrada é ali, tá? Então estejam atentos aqui, ó, nessa região do imbalance. Inclusive, olha onde é os 50%, onde é os 50% dele ali, ó. É bem aqui, tá? Ficou muito claro. Mais clarinho assim, mas já tá bom. Tá? Então ali a gente pode ter uma possível oportunidade ali no S&P para dar continuidade nessa queda. Deixa eu só anotar e botar aqui o nosso choque, né? Afinal de contas ele chegou lá no alvo e agora quebrou a estrutura. Agora a gente está invertendo a posição dessa movimentação aqui da S&P. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Tenham todos aí um excelente final de feriado. Feliz Dia das Crianças para todas as crianças traders que a gente tem aí. Um grande abraço a todos. Espero vocês amanhã na nossa live. Até lá.